Gênesis 17. Quando Abrão aqui ainda era Abrão, né? Atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu acho incrível esse diálogo do Senhor com Abrão. Aqui ainda Abrão, depois se tornaria Abraão. Imagina você, o Senhor Deus aparecer e dizer para ti: olha, anda na minha presença, ser perfeito, eu vou fazer uma aliança contigo. É um diálogo incrível. Parece algo simples, Deus dizer a Abraão: anda na minha presença. Mas a frase não é apenas um conselho, não é uma sugestão religiosa. A frase é, na verdade, um convite. O Senhor Deus está convidando Abraão e dizendo: anda comigo, seja meu amigo, faça uma aliança comigo, vamos andar juntos. É isso que Deus está dizendo para ele. E a diferença é, o Senhor aqui está declarando a Abraão: eu não quero que você me visite de vez em quando, eu não quero que você vá a algum culto, se a gente trouxesse para os dias de hoje, de vez em quando. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão: me inclua em toda a tua vida. Eu quero fazer parte da tua vida inteira, 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma vida de comunhão com Deus. Amém? Então não é sobre religião, não é sobre uma rotina apenas de princípios espirituais ou exercícios espirituais, apesar de eles serem importantes na nossa vida, mas é sobre uma cultura, e é a cultura da presença de Deus. E é a presença de Deus que transforma tudo que somos e tudo que tocamos. Quem crê nisso pode dizer amém. Amém? A nossa vida cristã não pode ser particionada. Você não pode ter a vida evangélica do domingo à noite, do domingo de manhã, do final de semana. E aí na segunda-feira a tua vida profissional, a tua vida estudantil, a tua família. Eu vou no culto, eu escuto uma palavra. Para alguns, às vezes, a palavra ela é um tipo de palavra coaching, motivacional. Pergunta aí para quem está do teu lado, você acha ainda que a palavra é só para te motivar? É coaching? Alguns podem pensar isso. Vou no culto, recebo ali um ânimo. Depois, durante a semana, eu faço do meu jeito. Deus já me conhece, sabe do meu jeito. Claro que Deus te conhece. É claro que Ele sabe do teu jeito. Mas ainda assim Ele quer te transformar. Ainda assim Ele quer te mudar. Ele não está contente com o que está vendo, né? Em todos nós, eu acredito. Na minha vida também. Eu creio que o Senhor quer ir nos transformando e nos mudando. Porque quando Ele convida Abraão para andar com Ele, Ele está dizendo: eu quero participar de tudo, porque eu quero mudar tudo. Eu quero fazer tudo diferente, amém? Então não tem como criarmos divisões na nossa vida. Trabalho, família, estudos, igreja. Muitas vezes a nossa vida com Deus, a nossa comunhão real, comunhão que eu digo, é uma comunhão real com Deus. E muitas vezes essa comunhão real, ela é uma pequena gaveta de domingo à noite. Você abre ela domingo à noite, na segunda de manhã você fecha a gaveta e aí vai viver a tua vida. Alguns acham que nós como pastores somos chatos demais. Vocês querem se meter em tudo na vida da gente. O jeito que a gente veste, o que a gente diz, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente ouve, as conversas que a gente tem. E não é que a gente quer se meter.
A gente se mete mesmo, mas não é que a gente quer se meter por se meter. A gente entende que quando você anda com Deus e você leva Deus a sério, isso tem que mudar todas as áreas da tua vida. Se você assistia um filme que tinha impureza sexual, sujeira e gostava daquelas coisas, hoje, se o Espírito Santo habita em ti, isso te incomoda. Isso aí não é mais para mim. Você diz, esse negócio aí não é mais para mim. Se você estava numa roda de conversa e falava mal de alguém, fofocava, contava piada suja, isso agora já te incomoda. Você diz, isso não é mais para mim. Se você falava palavrão, uma linguagem suja, a Bíblia diz que nós devemos ter uma linguagem sadia e abrir a boca para transmitir graça àqueles que ouvem. Eu sei que muitos têm dificuldades alguns com umas coisas, outros com outras. Tudo bem. Só continue no processo pedindo, Senhor, eu quero andar contigo, me transforma. Muda toda a minha vida, muda o meu falar, muda o meu pensar. Continua falando com Deus, continua buscando a Deus. Faça com que o Senhor participe de toda a tua vida, amém? O Senhor Deus nunca pediu a Abraão um pedacinho da sua vida. Me dá um lugarzinho, me dá alguma coisinha. Não, ele disse, anda na minha presença, sê perfeito, e eu vou fazer contigo uma aliança. É algo integral. Me inclua em tudo. Teu trabalho, na tua casa, na tua formação, nos teus planos, nas tuas decisões. Perceba, a presença de Deus, irmãos, não é um evento. A presença de Deus é um estilo de vida. A presença de Deus não é um sopro de um vento apenas. A presença de Deus, ela é praticável. Quando eu mudo a minha linguagem, quando eu mudo os meus pensamentos, quando eu adoro a Deus na minha casa, quando eu acordo de manhã e digo bom dia Espírito Santo, bom dia Senhor Deus, bom dia Senhor Jesus, o que faremos juntos nessa manhã? Quando eu incluo o Senhor na minha vida, eu estou praticando a presença de Deus. Eu estou dizendo, Senhor, Tu és bem-vindo na minha vida. Eu estou te dando liberdade para operar na minha vida, para estar sobre mim. Então a presença de Deus não é um evento. A presença de Deus não é só um vento. A presença de Deus não é um fogo, não é água. A presença de Deus é algo que praticamos. Então a presença de Deus é praticável. Diga de novo para quem está do outro lado, a presença de Deus é praticável. Vou ter que pedir várias vezes para tomar água. Eu vou ir pedindo aí para mim poder tomar uma água, tá? A presença de Deus, ela é praticável. Algo que chama minha atenção em Efésios 1, quando o apóstolo Paulo está falando, ele diz que Cristo, ele preenche tudo em todos os lugares. E quando você lê a tradução da Bíblia, a mensagem, é interessante, porque ela diz o seguinte: o mundo é periférico à igreja e não a igreja periférica ao mundo. Por que isso é importante? Perceba, se o mundo é periférico à igreja, significa que a igreja está no centro daquilo que é propósito de Deus. E que o mundo, ele está nas bordas, ao redor da igreja. E se Cristo Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele reina sobre a igreja, e a igreja é colocada no centro, e todas as outras ações do mundo acontecem de maneira periférica à igreja. Isso em relação ao reino de Deus. Então, enquanto o mundo inteiro busca poder, autoridade e influência, e para os grandes presidentes do mundo, eles acham que eles são o centro do mundo. Você pega os presidentes, americanos, russos, chineses, eles acham que estão dividindo o mundo e que eles têm uma proeminência no mundo, e é verdade, nesse mundo dos homens é verdade. Mas Deus não se importa com isso. Deus vê Cristo, o Rei do Universo, e a igreja no centro, e o mundo está vivendo em periferia aquilo que é propósito de Deus.
Um cristão não pode enxergar a história fora desta perspectiva. Eu não posso achar que a minha vida no mundo é mais importante do que a minha vida com Deus. Fechar a gaveta de domingo à noite e aí fazer o que eu quiser do resto da minha vida. Então você não entendeu o que Deus tem para você. Ele é o mais importante. E por que eu falo da igreja? A igreja aqui, nesse aspecto, não é a organização. Ela é importante enquanto organização, mas eu estou falando agora da igreja como organismo vivo, o corpo de Cristo. É através da igreja. Você já parou para pensar? É através da igreja que Jesus fala, se move e preenche todas as coisas hoje. É pela igreja. É através de você. Eu, um dia, falando com um homem na rua, ele dizia, se Deus existisse, por que ele abandonou a África? Está todo mundo lá passando fome, e desafio isso e aquilo. Eu disse para ele, está enganado. Jesus não abandonou a África, ele está lá, ele caminha naquele lugar. Sabe como é que ele caminha lá? A igreja está caminhando lá. Então Jesus está lá. Porque os pés dele estão caminhando lá, através dos pés apostólicos da sua igreja. Bill Johnson disse algo interessante. Pastor da Bethel Church, eu chamo de Betel. A Vanessa fica brava comigo, eu chamo de Betel, a Betel. Bill Johnson diz, a religião mata sonhos, controla e confina. O evangelho incentiva, com propósito, tendo Cristo como centro. Quando você olha para a igreja como uma religião, é isso que acontece, né? Rouba sonhos, você se entristece, você diminui, você tem uma visão pequenada. Mas quando você entende que a igreja, ela não é religião, mas ela é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, a tua visão se abre. Você percebe a tua responsabilidade e entende que no propósito de Deus, a igreja está no centro, tendo Cristo como cabeça, Ele é o centro de tudo, mas a igreja é o seu corpo. Amém? Então, quando Deus diz a Abraão, anda na minha presença, eu fiquei me perguntando, lá atrás, quando meditava nesse assunto, já ministrei esse tema, e eu fiquei pensando, quando Deus diz, anda na minha presença, eu fiquei pensando, é possível não andar na presença de Deus? Se Deus é onipresente, é o que a Bíblia diz, amém ou não? Ele é onipresente. O que é ser onipresente? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí os mais racionais, o pessoal da física, da termodinâmica, sei lá vai dizer, isso é impossível. Sim, para nós. Se fosse impossível para Deus, Ele não seria Deus. Para Deus, tudo é possível. O nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onisciente, significa que Ele sabe todas as coisas. Aliás, o Salmo 139 diz que Ele sabe o que você pensa antes mesmo de você dizer ou pensar. Antes que a palavra venha à tua língua, à tua boca, o Senhor já sabe. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe todas as coisas, Ele é todo-poderoso. Significa que Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente. Amém? Agora é óbvio que quando Ele diz isso a Abraão, anda na minha presença, Ele não está falando desta onipresença, de uma presença geral de Deus. Claro que Deus está em todos os lugares. O dia que for possível você e eu pegarmos lá Starship, sei lá, uma nave da SpaceX e fazermos uma viagem à Lua ou a Marte, se um dia for possível, quem gostaria? Eu queria ir. Aí, se você fosse lá, chegasse lá, você ia descobrir uma coisa, Deus está lá. Você ia começar a orar em línguas e buscar a presença de Deus, e você ia descobrir que Deus está lá. Ele está em todos os lugares, amém ou não? Agora, aqui é um convite para algo especial.
para algo diferente. A onipresença significa que eu sei que Deus está em todos os lugares. Tudo bem. Mas Deus está convidando Abraão para um lugar diferente. O que eu chamo de presença voluntária de Deus. É um lugar onde voluntariamente, como eu disse antes, eu me coloco. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Fica comigo. Eu convido Deus para ver televisão. Eu estou falando sério. Eu sento, às vezes eu digo, Espírito Santo, o que nós vamos assistir na TV hoje? Vamos assistir algo juntos? E aí quando eu começo a ver, e se começa a bobagem, o Espírito Santo fala comigo, isso aí não é para ti, cara. Tá bom, vamos trocar de cara, vamos procurar outra coisa. E esse aqui, o senhor está gostando? Então beleza, vamos assistir esse aqui. Você convida ele para estar contigo. E quantas vezes Deus já falou comigo assistindo coisas que em um primeiro momento não tem nada a ver com a igreja. Mas eu estava ali, vinha um insight. Vi um insight de Deus quando eu estava assistindo aquilo. Então, eu chamo isso de uma presença voluntária. É a presença que cultivamos, que buscamos, que desejamos. É o que Davi fala no Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te busco, a minha alma tem sede de Ti. Eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus, então eu busco a Deus. Amém? É a presença de intimidade, é voluntário, parte de um coração que deseja Deus. E é essa presença que Deus está oferecendo a Abraão. Não apenas existir debaixo do governo soberano de Deus, mas caminhar lado a lado com Deus. Tornar-se amigo de Deus. Antigamente cantávamos aquela canção de Ademar de Campos, né? Não existe nada melhor. Não vou cantar com essa voz aqui, né? Taquara rachada. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E é interessante, Abraão ficou conhecido como amigo de Deus. Se for, abre aí comigo Tiago, capítulo 2, versículo 23. Diz assim: e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Já pensou você ser chamado amigo de Deus? Já pensou quando você morrer na tua lápide, está escrito assim, aqui jaz fulano de tal, amigo de Deus. Já pensou? É interessante, né? Ele foi conhecido como amigo de Deus. Em Isaías 41, versículo 8, mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Eu acho incrível isso daqui. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 7. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Já pensou você ser conhecido eternamente como amigo de Deus? Este é o caso de Abraão. Abraão ficou conhecido como o amigo de Deus. Alguém que andava com Deus. Alguém que ouviu a voz de Deus e quando o Senhor Deus disse, anda na minha presença, ser perfeito, e eu vou fazer uma aliança contigo. Ele não titubeou. Ele pegou esse convite e ele andou com Deus. Amém? Há um texto que me chama a atenção, que está lá em Êxodo 6, quando o Senhor conversa com Moisés, e ele diz, eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, mas pelo meu nome, como eu Shaddai, ele diz, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. Eu já disse, parece que o Senhor
declara: eu gostaria de ter mostrado mais, eu gostaria de ter me revelado mais do meu caráter, mais de quem eu sou. Então, apesar de Abraão ser amigo de Deus, ter andado com Deus e conhecido a Deus, parece que o Senhor queria mais. Fala para quem está do teu lado: há mais de Deus para você. O Senhor quer mais. O mesmo Moisés que escreveu isso, que está em Êxodo, capítulo 6, ele é o mesmo que vai ao Egito e que com mão forte vê o Senhor libertar o seu povo. Ele viu as pragas, ele viu os sinais, ele viu o mar vermelho se abrir, ele passou a pés enxutos o mar vermelho, ele viu o Senhor derrubando as paredes de água sobre os egípcios, ele viu a água sair da rocha, ele viu o maná cair do céu, ele viu as codornizes, ele viu milagres. E mesmo assim, lá no capítulo 33 de Êxodo, ele diz ao Senhor: mostra-me a tua glória. Eu não sei você, mas eu fico pensando sobre isso. Imagina você, durante anos, está vendo coisas quase que indescritíveis. Mar se abrindo, água saindo da rocha, pão descendo do céu, codornizes vindo quando o pessoal estava com fome e queria carne. Tantos milagres acontecendo. E mesmo assim, Moisés diz: Senhor, me mostra a tua glória. Parece que Moisés aqui estava falando de algo mais profundo. É como se Moisés dissesse: legal, Senhor, é lindo ver o que tu podes fazer, mas eu estou interessado em ti e não só no que tu pode fazer. Eu quero mais, eu quero o Senhor, eu quero a tua glória, eu quero ver a tua face. Sabe, isso aqui me toca, porque nós estamos falando de um homem, Moisés, conhecido como o homem mais manso da terra. Também teve o testemunho de Deus dizendo: Deus disse sobre Moisés: eu falo com Moisés como um amigo fala ao seu amigo, eu falo com ele face a face. Você já pensou? Chego a me arrupiar falando disso. E Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Ele, em outras palavras, está dizendo: eu não quero só o que tu podes fazer, eu quero o Senhor. Eu quero te ter, eu quero estar contigo. Também não sei se você já pensou, mas estar no céu tem tudo a ver com isso. A gente pensa: o que será o céu? Como será o céu? Estou conjecturando, tá? Mas eu imagino o céu, na verdade, como a terra totalmente regenerada, novos céus, nova terra, tudo será lindo, tudo será o verde, eu não sei, acho que vai ser mais verde, os rios serão lindos, a vida será exuberante, nós estaremos vivendo uma vida diária, trabalhando, fazendo as atividades necessárias, mas com uma diferença: nós veremos o Senhor face a face, nós andaremos com Ele, nós sentaremos com Ele à mesa, Ele vai partir o pão, Ele vai beber vinho conosco. Nós estaremos em sua presença, e para mim este é o grande ativo do céu. O que mais me interessa não é todas essas maravilhas, são coisas maravilhosas. Ruas de ouro, sei lá como serão, né? Tudo lindo, tudo maravilhoso. Parece aqueles filmes de fantasia, né, que a gente vê. Tudo isso será maravilhoso, mas o meu maior interesse é estar do lado dele. Eu quero poder me agarrar nos pés dele. Eu quero poder participar da presença dele. Eu quero estar com ele. Eu vou sair já tirando Paulo, Pedro, os caras tudo caminho: sai da minha frente, deixa eu chegar nele. Vocês já tiveram a parte de vocês já lá embaixo, eu não pude ter. Deixa eu aproveitar um pouco mais. Sabe, a presença de Deus. E aí, dentro desse convite que o Senhor faz a Abraão, ele diz: eu quero fazer uma aliança contigo. Farei uma aliança entre mim e ti.
E perceba, a presença de Deus não é um benefício isolado, mas é a base de um relacionamento de compromisso mútuo entre o Senhor e nós. E é esta aliança que nos faz diferentes. Texto que vocês conhecem, 1 Pedro 2,9, que diz que nós somos geração eleita. O que diz lá? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos chamados, irmãos, a sermos diferentes de todos os povos, de todas as nações da terra. E o que nos faz diferentes? É a roupa? É o crentez? Né? Tem a linguagem, o crentez, você conhece? É o aleluia, glória a Deus, varão, varoa, ou varão de fogo, não sei o que. A gente fala algumas coisas que o mundo fica pensando, que língua é essa que eles estão falando, né? Te fala para quem quer casar, já achou o varão? Já achou a varoa? O varão para mim é para botar a cortina, né? Pega o varão ali para a gente botar a cortina. A gente tem uma linguagem diferente, né? Vigia, varão, chuta aquele laço. A gente tem umas, né? Não conhecia, está conhecendo agora um pouquinho do crentez. A gente tem essa coisa do aleluia, glória a Deus, e é bênção. Mas será que é isso que nos faz diferentes? Né? Você está no mercado, passa o irmão e diz paz, paz. Quem é da rua fica pensando, esses caras são regueiros, será, né? O que é isso aí? A paz, a paz. A gente é estranho, a gente é estranho mesmo. Eu sou estranho, não tem problema nenhum. A paz de Cristo, meu irmão. É isso aí. Mas não é isso que vai nos diferenciar, não é a roupa, né? Uns são mais extravagantes, outros são menos. Uns gostam do básico, outros gostam de cor, né? Verde limão, né? Azul, celeste, brilhante, né? Cegante. É, que você olha, fica cego o olho, né? Cada um tem um jeito, mas não é isso que nos faz diferentes. O que nos faz diferentes é a presença de Deus. Você já teve essa experiência? Alguém chega no teu trabalho e diz, cara, eu não sei o que tu tem, não sei explicar, mas tu tem um negócio diferente, cara. Tu entra no ambiente, o ambiente fica mais leve, fica mais alegre, é diferente. O que é isso? É a presença de Deus em nós. Então é isso que faz a diferença. Moisés disse isso a Deus, né? Ele chega a dizer, não é isso que faz de nós diferentes de todos os povos da terra, o fato do Senhor andar conosco. Ele diz isso lá em Êxodo 33. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? Então é a presença de Deus que nos faz separados, santos e especiais. Mas não é um especial para a gente ficar se sentindo melhor que os outros. É um especial no sentido de carregarmos a glória de Deus, a presença de Deus. Aliás, sem a presença de Deus, nós somos um povo qualquer. Não adianta dizer que é crente, ter carteirinha de membro, sou membro da igreja Encontros de Fé, eu sou crente, mas meu amigo, se você não pratica a presença de Deus, tu é só mais um. Eu sou só mais um. O que nos faz diferentes é andarmos com Deus. E este é o convite de Deus para nós hoje. Bill Johnson diz, princípios sem a presença é como um reino sem rei. É importante ler a Bíblia à luz do relacionamento com o autor. O que dá vida à palavra, aos seus princípios, o que dá sentido ao que fazemos é a comunhão com aquele que nos deu os seus princípios. Amém? Então nós precisamos praticar a presença de Deus. É interessante que quando o Senhor diz, então Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, eu digo isso já há algum tempo, a palavra perfeito costuma nos assustar. Deus, como é que eu vou ser perfeito? Eu sou falho, eu sou pecador. E somos pecadores, amém? Somos pecadores. Então, se Deus sabia que nós somos pecadores, como é que Ele nos pede que sejamos perfeitos? Mas é porque tanto a palavra usada no hebraico
quanto a palavra usada no Novo Testamento, no grego, aqui no hebraico, a palavra tamim significa inteiro, íntegro. Então, quando você usa essa palavra no sentido moral, ela está associada à verdade, à virtude, à retidão, à justiça. Deus está pedindo a Abraão, não que ele nunca cometa um erro sequer, mas ele está pedindo a Abraão, seja íntegro, seja inteiro, seja totalmente meu. Não divida-me com nada, com ninguém. Tenha um coração íntegro, sem divisões, sem máscaras. A partir de hoje, nós não escondemos nada um do outro. Você me entrega todo o teu ser, todo o teu coração. Amém? Quem está entendendo aí pode dizer amém. É a mesma coisa quando o Senhor Jesus diz isso em Mateus 5. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. A palavra ali é teleios, também completo, maduro, que chegou ao seu propósito. Dá a ideia de alguém que cresceu, que amadureceu, que não está mais no início, de uma caminhada, mas que avançou, que cresceu, que se desenvolveu. E eu comprovo isso biblicamente, porque quando o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz, num primeiro momento, olha, não que eu tenha obtido a perfeição, ele diz, e logo depois ele diz, nós que somos perfeitos. No mesmo texto, aí você fica pensando, peraí, o apóstolo Paulo está se contradizendo. Ele disse não que tenhamos obtido a perfeição, mas depois ele diz nós que somos perfeitos. É porque perfeição, ele está falando de maturidade. Está dizendo, tudo bem, eu ainda não cheguei a algo pleno, totalmente completo, no sentido, eu não sou perfeitinho, não vou cometer nenhum erro mais, não é isso, mas eu já sou perfeito no sentido de que eu sou maduro em Deus, completo em Deus, ainda que possa cometer algum erro. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Então quando Deus diz isso para Abraão, ele está dizendo, seja íntegro, seja totalmente meu, não me divida com nada, não me divida com ninguém, seja comprometido com a tua fé, seja comprometido, se nós traduzirmos para os dias de hoje, com o evangelho, com a corrida da fé, amém? E é isso, a presença de Deus quer nos levar a esse lugar de maturidade, que nos torna então inteiros, íntegros, completos. Essas coisas andam juntos, porque ao mesmo tempo que você dá todo o teu coração a Deus, e que você pratica a presença de Deus, o Senhor Deus vai trabalhando na tua vida e vai te amadurecendo nas coisas do reino de Deus. Eu gosto da história de Noé. Gênesis 6:9 diz, Noé era homem justo e íntegro, Noé andava com Deus. Eu ouvi um pastor que disse isso uma vez, e eu brinco, fazendo o trocadilho. Pergunto, Noé andava com Deus porque ele era justo e íntegro, ou ele era justo e íntegro porque andava com Deus? Pergunta de resposta difícil, pastor. Um pouco das duas coisas. Porque o que tornava Noé justo e íntegro era a revelação que ele tinha de quem Deus era. Ele imitava o caráter de Deus. E porque imitava o caráter de Deus, Deus andava com ele. E porque Deus andava com ele, Deus o tornava justo e íntegro também. Então é um círculo virtuoso. Quando você anda com Deus, Deus te transforma. Ele te leva a um lugar de maturidade, de crescimento. Então todo aquele que diz, eu tenho falhas, pastor, eu ainda não venci a área tal, ande com Deus, ame a Deus, seja íntegro diante de Deus no sentido de todo o teu coração a Deus, busque a Deus e Deus vai te transformar. Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar áreas da tua vida que você ainda não conseguiu. Pratique a presença de Deus, amém? E o nosso prêmio, é o que eu dizia antes, é a presença de Deus. Quando nós chegamos no Evangelho, a maioria precisava de um milagre. Na família, na vida financeira, sei lá, no casamento, com os filhos, tudo bem. E Deus é especialista, Ele faz milagres, Ele muda a vida das pessoas, amém? Só que depois de um tempo você percebe
que o mais importante não é o que Deus pode fazer, porque Ele pode tudo, como já dissemos, mas é quem Ele é. O grande presente, o grande prêmio para todos nós, não é o quão abençoados nos tornamos em Deus, isso é uma verdade, mas é o próprio Deus habitando em nós e andando conosco. Esse é o grande presente que nós temos. O ser humano tem uma tendência, né? A gente olha sempre o copo meio vazio. A gente olha uma garrafa como essa e você olha a parte que eu já bebi da água, mas você não olha para a parte ainda cheia. A gente sempre pensa no que não tem. Ah, Senhor, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, né? Eu não sou uma pessoa talvez tão bonita, se eu tivesse uma Ferrari do meu lado, eu ia ficar mais bonito. Se tivesse aquilo, se tivesse aquilo outro, a gente está sempre querendo alguma coisa além do que a gente não tem. E o Senhor quer nos voltar os nossos olhos para aquilo que já temos. E talvez o homem mais rico do mundo, talvez o Elon Musk, ou sei lá, os trilionários do mundo, não tem o que você tem. Tomara que eles tenham um dia. Mas quem sabe hoje eles não têm o que você e eu temos, a presença de Deus. Eu posso não ser rico no ouro, na prata, mas eu sou rico espiritualmente. Porque eu tenho Deus na minha vida, eu tenho a presença de Deus comigo. A sabedoria de Deus, acesso a coisas espirituais que muitos deles não têm. Então, nós precisamos olhar para isso. Esse é o nosso grande presente, irmãos. É interessante, João 17, Jesus diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A gente pensa na vida eterna, de novo, ruas de ouro, portas feitas de pérolas, né? A gente pensa nessas coisas, mas a gente esquece que a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é ter Cristo na tua vida. Em Apocalipse, o Senhor promete ao vencedor que ele será feito coluna no templo de Deus e nunca mais sairá dali. Por que isso é importante, Senhor? Por que eu quero ser uma coluna no templo? Porque eu vou estar sempre na presença de Deus. Também em Apocalipse, o Senhor Jesus diz que o vencedor sentará com Ele no seu trono. O maior presente não é sentar num trono. Olha, vou ser honrado na frente de todos. Eu vou sentar no trono. Mas o mais legal é que Ele vai sentar comigo. Eu vou sentar do lado dele. É por isso que é importante. É a presença de Deus, amém? Jesus diz em João 14, de maneira com ternura, né? Vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo. O Senhor Jesus valoriza isso, a presença, estarmos com Ele, e nós precisamos aprender a valorizar mais isso hoje, amém? É estar na sua presença. Então, pastor, como é que eu faço para praticar a presença de Deus? Eu brinco, né? Tem vários trava-língua. Diga aí 3 pratos de tigre para 3 tigres tristes. Você consegue falar aí? Fala aí rápido aí, vamos ver. O pinto pia, pia pinga. Consegue falar isso aí? O pinto pia, a pia pinga. Agora eu vou te dar um outro trava-língua para você praticar. Passos práticos para praticar a presença. Fala aí para quem está do teu lado. Passos práticos para praticar a presença. Amém? Primeiro deles, simples. Tudo coisa que você já sabe, mas que a gente precisa relembrar a importância disso nos dias de hoje. Primeiro passo, ore diariamente e sempre que puder. Qual é a diferença? Se eu vou orar diariamente e sempre que puder, sim, tem diferença. Tire um tempo de oração específico, onde você puder, de manhã, meio-dia, de noite, não sei, melhor horário. Tire um tempo, reserve um momento, você e Deus. Número 1, quando você reserva esse momento, você está dizendo: Deus, tu é importante para mim. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o Senhor é o mais importante na minha vida, então estou reservando esse tempo para falar contigo e para ouvir a tua voz. Oração não é só para falar, oração é para ouvir também. Pode perguntar para Deus: Senhor, fala comigo, o que eu tenho que fazer aqui, aqui, aqui?
adore a Deus e durante o dia o Senhor vai te dar a resposta. Se você já tiver um relacionamento com Deus, você já vai ouvir na hora algumas respostas também. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Tem como ouvir a voz de Deus? Pastor, tem. Vanessa pode vir ministrar aqui. Quem quer que ela ministre aqui? Ela pode ensinar na prática aí como ouvir a voz de Deus. Esse dia eu estava profetizando vendada lá, né? E Deus fala. É louco, mas a gente pode ouvir a voz de Deus de maneira muito simples. Eu lembro que um menino começou a aprender a ouvir a voz de Deus de uma maneira muito louca. Ele fez um exercício assim. Ele estava num apartamento e aí pela janela ele conseguia enxergar as pessoas que vinham na esquina, porque tinha outro prédio, então ele só enxergava depois que a pessoa entrava na rua. E ele disse: Deus, eu quero aprender a ouvir a tua voz, então eu vou te desafiar. Me mostra a cor da camisa da próxima pessoa que vai entrar lá, vai passar na rua. E ele ficou orando e ele ouviu a palavra, sei lá, azul. E ele foi na janela e passou alguém com a camisa azul. Aí ele voltou e disse: não pode ser, isso aí não pode ser. O Senhor me mostra o próximo carro que vai passar, sei lá, Fiat branco. Ele foi na janela, passou um Fiat branco. E é óbvio, eu não estou aqui pedindo para você fazer um negócio esotérico, né? Não é isso que eu estou pedindo para você fazer, mas eu só estou te mostrando que você pode sim aprender a ouvir a voz de Deus. É mais fácil do que você imagina. É que a gente às vezes colocou lá num lugar não sei aonde, mas quando você aprende a desligar as outras vozes, se aquietar e andar em comunhão com Deus, Deus fala contigo todos os dias. Amém? Então, tire tempo para orar e sempre que puder. Significa orar sem cessar. Você está lá no teu trabalho, está lavando a louça, você está indo para o trabalho, você está no ônibus, você está no carro. Às vezes a gente está no carro, né? Está lá ouvindo futebol. Eu acho engraçado essas rádios, né? Só falam em futebol 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Esses caras não tem outro assunto, cara. Só falam em futebol, nem tem, fica inventando assunto. Aí o Ancelotti fez uma cara, tava mascando chiclete, meio enviesado, acho que o Brasil, isso, aquilo. Cara, estão inventando notícia, porque não tem mais do que falar. Em vez de você ficar escutando isso, bota um louvor, aproveita o engarrafamento, começa a adorar a Deus. O cara te trava do lado e diz aleluia. Oh, glória, sabe? Ore, fale com Deus sempre, sempre que puder, amém? A oração é o primeiro e mais direto caminho à presença de Deus. Se você quer praticar a presença de Deus, quando você for orar, não só peça coisas, aprenda a adorar a Deus. Aprenda a cantar a Deus. Aprenda a cantar ao Espírito Santo. Aprenda a fazer isso. Você vai descobrir um lugar diferente na presença de Deus. Amém? Paulo diz então em Tessalonicenses 5,17, orai sem. E Lucas 18, o Senhor nos ensinou a orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. Então, se você na caminhada deu uma desanimada aí na oração, abandonou a oração, abandonou o lugar de oração, você pode voltar para esse lugar. Você pode lembrar que o Senhor Jesus disse que nunca devemos desanimar. Amém? Então, não significa que você vai estar 24 horas de joelhos. Aliás, não tem um jeito, né, de orar. Uns oram deitado, com a cara no chão, outros de joelho, outros de pé, outros caminhando. Cada um ora do seu jeito. Não existe um jeito mais espiritual de orar. Não, pastor, a oração tem que ser de joelho. Qual é o mandamento? Onde é que está escrito? Orai de joelho. Eu não acho esse mandamento. Se você gosta de orar de joelho, ore de joelho. Os outros orem do jeito que ficar melhor, né? Tem uns que dobram o joelho e aí começam a orar e dorme de joelho, acordam no outro dia. Então, cada um tem o seu jeito de orar. Não existe um jeito mais espiritual do que os outros. Amém ou não? O importante é orar. O importante é orar. Se você passar um dia, hoje eu não consegui orar, eu corri demais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me esqueci, não sei o quê. Outra coisa, não carregue um peso nas tuas costas. Passou o dia todo, eu não consegui orar, deitou, lembrei, cara, eu não orei. Eu não tirei um tempo de oração. Então sabe o que você faz? Agora que você já está deitado, debaixo das cobertas no inverno, né? Está gostoso ali. Ore e adormeça orando.
Diga, Senhor, que meleca, fiz tudo errado hoje, não orei. Mas eu me lembrei agora, Senhor, me perdoa. E, Senhor, eu estou na Tua presença. Eu quero orar agora. Eu sei que eu vou dormir daqui a pouco, eu estou muito cansado. Mas fica comigo, Espírito Santo. Fala comigo em sonhos, Senhor. Me faz guerrear orando em sonhos. E você dorme na presença de Deus. Tem jeito melhor de dormir? Dorme na presença de Deus. Não carregue um peso, um fardo. Vida com Deus não é fardo, não é peso, é amor. É amor. Então ore diariamente sempre que puder, amém? Leia sistematicamente a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não é ler aquela leitura que eu chamo de roleta russa gospel. Roleta russa gospel é assim, Senhor, eu preciso de uma palavra, preciso agora. Aí você faz assim, pum, bota o dedo. Dizem que um homem fez isso uma vez. Senhor, eu preciso de uma palavra. Ele rolou, botou o dedo. E a palavra que ficou no dedo dele era: e Judas foi e se suicidou. Aí ele fechou, não pode ser, Senhor. Acho que errei aqui, errei a palavra. Vamos de novo. Tentou, pum, botou de novo. Vai tu e faz o mesmo. Aí, não pode ser. É o perigo da roleta russa gospel. Pastor, mas Deus já falou comigo assim. Eu sei. Deus pode falar contigo assim. Só que a pergunta que eu te faço é: você acha que Deus quer falar sempre assim contigo? Se Ele nos deu uma Bíblia, uns 66 livros, quantos capítulos tem, quem sabe? Eu não lembro. Com tantos capítulos, tantos versículos, está aqui. Você acha que Ele não quer que você leia toda ela? Que você conheça todo o caminho? Então, leia sistematicamente a Bíblia, ou seja, leia em ordem. Comece pelo Novo Testamento. Leia o capítulo 1 de Marcos, capítulo 2, capítulo 3, vai lendo, vai anotando, tanto que tu entende, como aquilo que tu não entende. Ore sobre isso, mas é importante isso. Salmo 119 diz: escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Paulo diz a Timóteo que a palavra ela é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3, 14 em diante. Ela nos corrige, instrui e faz com que o homem de Deus seja artios, a palavra usada ali grega, completo, equipado, sem falta de nada. É a palavra que te forma, meu irmão. É a palavra que te forma, minha irmã, que te faz completo para ser usado por Deus. Amém? Quando você lê a palavra, às vezes você lê e você pensa assim: acho que eu não guardei nada do que eu li. Mas sabe o que é interessante? Na hora que você precisa, o Espírito Santo vai lá dentro e pega na despensa, na estante da palavra de Deus que você tem semeado, e ele retira o verso certo, a palavra certa e traz à tua mente. Eu já vivi isso. Fui falar com as pessoas, falar de Jesus para alguém. Cara, começou a vir palavra, tá escrito lá, tá escrito assim, tá escrito assim, tá escrito assado. Depois eu fiquei pensando assim: eu nem sabia que isso estava aqui dentro. Pois é, mas os anos que você vai lendo a palavra, você está colocando isso para dentro. Na hora certa o Espírito Santo acessa. Então, leia sistematicamente a palavra, não desista, amém? Vai anotando o que você não entende. Pergunta para o pastor Gerson depois. Não, pode perguntar para mim também, pastor Paulo também. A gente gosta de falar da Bíblia, então, vou incomodar o pastor. Não é incomodar, a gente gosta de falar isso. Se você me perguntar a Bíblia, nós não vamos conseguir parar de conversar, porque eu vou ficar falando, eu gosto de falar da palavra. Então, pergunte o que você tem dúvidas, amém? Uma outra coisa, viva em santidade. Estou correndo aqui para encerrar. Viva em santidade. Diga aí para quem está do teu lado: viva uma vida de santidade. Deixa eu falar um negócio. No Brasil hoje, no meio evangélico, porque o resto eu não tenho tanto interesse, mas no meio evangélico, me parece que nós ficamos desleixados com a questão da santidade. Toda vez que você fala para alguém sobre a roupa que ela está vestindo, e não é por causa da roupa em si, mas é a ausência, ou a aderência, ou a transparência,
Eu brinco dizendo, né, irmã, vai fazer a foto no Instagram, faz a foto aérea, mostrando aqui, esqueceu o seu tião, né, mostrando tudo assim. Aí o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá, e o que tem a ver isso daí com a foto, né? A roupa, às vezes apertada, né, mostrando tudo. O homem também, o cara vai na academia, aí ele quer mostrar o bíceps, né, vai trocar a lâmpada. Ele faz todo um esquema para mostrar. Que bobagem é essa, cara? Quando a gente fala de santidade, mas o que os outros têm a ver com a minha vida? Bom, você tem que se perguntar se você quer agradar a Deus ou não. Porque a Bíblia fala nesse respeito, por exemplo, que nós não devemos defraudar o irmão. E aqui fala desta área sexual. Então não atrair o olhar errado das pessoas. Pode se vestir bem, mulher pode ficar bonita, o homem deve se vestir bem, tomar seu banho, ser perfumado, arrumado. Super concordo e incentivo, aliás. Agora, a gente não pode ser indecente. E não tem tanto a ver só com o outro, mas tem a ver com a minha vida com Deus. Eu quero andar de maneira que as pessoas olhem para mim e não fiquem olhando para a roupa e pensando, tu não é crente? Eu não quero causar nenhum embaraço ao evangelho. Eu quero que as pessoas possam olhar para mim e dizer, pô, o cara é moderno, o cara é legal, anda assim, anda assado, mas o cara anda decente. O cara tem um testemunho bonito, o cara é honrado, o cara é íntegro, ele é de palavra. Eu quero fazer tudo para que não haja nenhum impedimento, para que quando eu fale do evangelho as pessoas pensem, bom, vamos ver o que ele está falando, agora deixa eu olhar para a vida dele. Faz sentido, o cara vive o que fala. Isso aqui é importante, irmãos. Então, em Hebreus 12 declara, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vê a Deus sem buscar uma vida de santificação, amém? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz, a vontade de Deus é a vossa santificação. Então uma vida de santidade é se esforçar diariamente para agradar a Deus nas escolhas, nos pensamentos, nos relacionamentos, no uso do tempo, nas palavras. Santidade não significa nunca errar, né? Não cometer nenhuma falha, nenhum ato falho. Mas é direção de vida, é coração voltado para Deus todos os dias e em todas as áreas. O que a gente olha importa para Deus. A maneira como a gente olha. Aliás, o Senhor Jesus disse, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai andar na luz. Mas se os teus olhos forem maus, você já está nas trevas, e que grandes trevas serão. O ser humano vem com esses papos, né? No mundo, mas Deus criou as coisas bonitas para a gente olhar. Os homens gostam de dizer isso para ficar cuidando da mulher na rua, né? Todo cara que é escravo do pecado, a própria palavra diz, ele não é livre, ele é escravo. Ele não consegue controlar os olhos dele. Pastor, é mais forte do que eu. Pois é, a presença de Deus quer te dar força para que essas coisas não te controlem mais. Aliás, para que a gente possa olhar para um ser humano pelo valor que ele tem e não como um objeto. Para que a gente possa olhar para uma pessoa, um homem, uma mulher, e ver o valor de Deus na vida das pessoas. Quantas pessoas nós já vimos chegando aqui, bem arrumados, sensuais, às vezes até mostrando alguma coisa, tanto homem, mulher, e você vai atender, manifesta uns capeta nas pessoas, e você percebe que são pessoas que estão sofrendo e precisam de ajuda. Como que nós, como cristãos, uma coisa é mundo é mundo, agora nós, como nós, cristãos, vamos continuar olhando para qualquer coisa, vivendo de qualquer jeito, sem saber que o nosso Deus é um Deus santo e que pede de nós santificação. De novo, significa que a gente nunca vai cometer uma falha, um erro, não, mas ao cometer o erro, a gente já sente aquela dor no coração
e arrependido, volta à presença de Deus e diz: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não quero isso aí para mim. Eu quero viver em santidade, eu quero te agradar. Jovens, cuidem o namoro de vocês. Honrem a Deus e Deus vai honrar vocês. Levem Deus a sério e Deus vai levar vocês a sério. Não é tempo, de passar dos limites. Cuidem isso. Meninas, não entreguem o coração de vocês, O rapaz chega e diz: me dá uma prova de amor. Responde para ele: vou te dar a prova de amor. Nós vamos ficar sem beijar, sem fazer nada até casar. Se tu me ama, tu vai aguentar. Pronto, tá aí a prova de amor, meu amigo. Às vezes tem os malandros e as malandras também. Não é só homem, tem mulher também, Mas sim, jovens, se vocês querem ser homens e mulheres de Deus, honrem a Deus, levem Deus a sério. Não só jovens, hoje também casais mais velhos, Acham que, não, porque eu sou mais velho, para mim está tudo bem. Não, continue nos princípios de Deus. Se não casou, se guardem, esperem, honrem a Deus e Deus vai honrar vocês, amém? Então, eu quero encerrar, voltando para o começo. Quando o Senhor diz a Abraão: anda na minha presença, ser perfeito, Ele está fazendo um convite. E eu creio que o Senhor está nos convidando hoje de novo. Andem na minha presença. Sejam íntegros, sejam inteiros, sejam totalmente meus, amém? Ele não está pedindo para você ser religioso, ser religiosa. Ele está pedindo que você ande com Ele, que você caminhe com Ele, com o coração inteiro, todos os dias, em todos os lugares, na tua casa, no teu trabalho, nos teus estudos, na tua família, nas lutas, nos desafios, nas alegrias. Que o Senhor seja o teu parceiro o tempo todo. É a presença de Deus que faz de nós diferentes. Não é a igreja que tu vai. Não é a roupa que tu usa. Sempre com decência, mas não é a roupa que tu usa. O que faz a diferença é a presença de Deus. E é com a presença de Deus que nós temos a vida de Deus. Então eu te pergunto hoje: como é que está a tua caminhada com Deus? Você está andando na presença de Deus? Ou você busca só aquela visita de Deus, de tempos em tempos? Você conhece os feitos de Deus? Você já viu milagres? E você está contente com isso? Ou você quer o próprio Deus? Na corrida da fé, você está apenas participando ou você está se esforçando para ganhar o prêmio? Lembra de uma coisa: o Senhor Deus nos viu na sujeira, na lama, em desesperança, sujos, e Ele enviou socorro, Ele enviou seu filho. O filho dele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia. Ele pagou o preço, Ele abriu o caminho, Ele nos reconectou com o Pai. A presença de Deus está disponível hoje para cada um de nós. A decisão é tua. Tu vai entrar, tu vai querer, tu vai dizer: Senhor, a partir de hoje, anda comigo. Eu quero andar contigo. Baixa a tua cabeça onde você está.